Olá, irmãos, a paz do Senhor. Como vocês estão? Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Hoje eu estava lembrando de uma história até um pouco triste, mas eu acho que vai servir de experiência de repente para alguém que esteja me assistindo. Meu nome é Paulo, eu falo aqui de Recife e às vezes eu faço algum tipo de conteúdo aqui no meu canal que eu considero interessante. Então, se você quiser continuar nos acompanhando, se inscreva aqui no canal. A gente sempre vai estar debatendo aqui sobre muitos temas. E hoje eu estava realmente lembrando de uma história, como eu falei para vocês, uma história difícil, uma história de vida muito difícil, de uma irmã, né? Uma pessoa excelente, uma pessoa muito boa. Ela era dirigente de ciclo da oração aqui em Pernambuco por muitos anos, me viu crescer praticamente, isso aproximadamente aí há 35 anos, em uma época muito difícil. Vocês sabem que o machismo ainda continua presente aqui no nosso país. Inclusive, agora há pouco, né, eu estava escutando, digo agora há pouco, há alguns dias, eu estava escutando um pastor aqui bem renomado aqui do nosso estado, né, de muita referência, ele dizendo que estava vendo um certo dia uma irmã pregando na igreja, enquanto os obreiros, né, estavam lá sentados. Ele disse: é inadmissível que uma irmã esteja pregando, ensinando aos homens. E a maior parte da mensagem dele naquele dia foi realmente enfatizando essa superioridade que, segundo ele, existe nessa relação conjugal. Mas assim, ele fugiu muito dessa questão técnica, né, dessa questão que tem que haver no ensino, e ele realmente partiu para um lado mais pessoal, assim, realmente trazendo a sua opinião de que não aceita, inclusive ele falou que não é correto que igrejas tenham pastores, tem que ser só pastor, tal, o apóstolo Paulo falou isso, falou aquilo, mas isso é um tema para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte para vocês, que o machismo existe, está presente na nossa sociedade e também há dentro da nossa igreja. Então existe realmente muitos casos, inclusive de abusos na relação conjugal. Quando eu digo abuso, é arbitrariedades, né? De todas as formas possíveis, dentro das igrejas também. Isso não é um assunto que é tratado só no âmbito, como a gente sempre costuma falar, né, irmãos? No âmbito secular. Existe muita violência doméstica e familiar dentro de lares cristãos também. Isso é comum dentro da sociedade. Então hoje eu quero relatar aqui, contar uma história para vocês, e eu queria que vocês refletissem comigo, principalmente as nossas jovens, né, que vão casar. Serve também para os jovens, mas a gente sabe que a parte mais fraca na relação sempre é a mulher. Então, para a senhora também que é casada e que de repente esteja passando por uma situação como essa, e eu vou também trazer aqui a minha opinião, que eu acho em relação a isso. Pois bem, essa irmã dirigente de ciclo da oração, bem fervorosa na igreja, bem ativa na igreja, inclusive há relatos, né, de que naquela época o seu marido chegou até a espancá-la tão fortemente que ela teve até um dos seus membros quebrado, né? Então sofria bastante violência, ao que indica que o companheiro era um sujeito bem rude, né? Então a relação realmente não era boa, né? Resultante de algumas agressões e etc, né? Então não era uma relação tão pacífica. Então é o seguinte, né? O tempo foi passando, eles continuaram casados em uma época, né? Em uma época que a mulher, veja que na sociedade, não é, irmãos, na sociedade comum, sem ser na sociedade cristã, naquela época a mulher ela evitava a separação, não podia separar, era muito desonroso, né, para a mulher. Então a mulher realmente ela fazia de tudo para manter o casamento, muitas vezes humilhada, muitas vezes uma relação conturbada, mas ela mantinha o casamento, muitas vezes pelos filhos, e ainda é assim no dia de hoje. Mas hoje me parece que é muito mais maleável essa questão. A gente vê aí muitos casais se separando, né? A mulher às vezes tomando iniciativa, não querendo mais conviver com o seu companheiro, o seu marido. Existe muito ainda, principalmente no interior do estado, né? A mulher às vezes é muito dependente, né? do marido.
e ela acaba não separando porque ela não vê um rumo, tá? Ela não sabe o que vai fazer da vida, tem filhos pequenos, muitas vezes, e isso, sem querer fugir do conteúdo do vídeo, faz com que ela se mantenha naquela relação. Então, além disso, como eu falei para vocês, era uma época muito difícil, né, da mulher cristã principalmente, né? Não era comum a gente ver uma mulher cristã, casais cristãos sendo separados, separando, principalmente a mulher deixando o marido, tal, não era comum isso, não tinha, realmente era uma época muito complicada. A mulher sofria, às vezes o marido se crente, bêbado, agredindo, e às vezes quando ela ia procurar o obreiro da igreja, né, o presbítero, que geralmente é o obreiro que está mais próximo, ou até mesmo o diácono ali que convive mais mais próximo, né, do membro no dia a dia, elas eram tipo assim aconselhadas a não separar, não vá orar, né? Ore, jejum ao Senhor, que o Senhor vai salvar. E a irmã apanhando, sendo agredida, o marido passando com mulher para cima e para baixo, em outras relações conjugais, e a mulher realmente nessa esperança que ela ouvia de que Deus poderia salvar, como Deus pode, né? Salvar, eu ainda acredito nisso, mas naquela época ela não tinha outra opção. A única opção dessa mulher era simplesmente ir para o ciclo de oração, orar e para Deus ter misericórdia. Então, além disso, né, desse sofrimento todo, psicológico, físico, depois a mulher adoecia, as mulheres ficavam doentes rapidamente, isso aí lá, meu irmão, cheio de perturbação, todo mundo adoece, os filhos adoecem, a esposa adoece, o marido adoece. Então, assim, era uma época muito complicada, muito complicada. Então, ela manteve esse relacionamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na igreja, ela via realmente os anjos descerem e subirem. Isso aí, sem com certeza. Era uma irmã de uma grande referência, como dirigente do ciclo de oração, né? Chegava na igreja, realmente ela via o céu. Agora, quando ela chegava em casa, eu digo uma coisa para vocês: era um pedacinho do inferno. Era um pedacinho do inferno, entende? Então, o momento que ela era mais feliz, quando estava dirigindo ali o ciclo de oração. Estava na igreja, mas quando estava no lar, era um pedacinho do inferno. Então, sofrimento muito grande. Mas mesmo assim, pelo contexto da época, ela continuou vivendo, né, aquela relação difícil, foi se gerando os filhos e chegou a um ponto, meus irmãos, que o tempo foi passando, né, a sociedade foi evoluindo. Ela, como eu disse para vocês, teve alguns filhos e depois de ter alguns filhos com aquele senhor, ela resolveu separar, né? Ela resolveu separar. Veja, depois de muito tempo, né, depois de ter gerado vários filhos, né, veio a separação. Felizmente, né? E aí, depois dessa separação, o adversário, o inimigo, né, entrou mais ainda pesado na família, né? E essa irmã ela perdeu 3 filhos assassinados. Vejam que situação. É ou não é um pedacinho do inferno na família, não é, irmãos? Infelizmente, não é? Infelizmente, ela perdeu 3 filhos, 2 homens e uma mulher, né? 2 rapazes e uma moça, garotos bonitos, né, jovens bonitos, e infelizmente fruto também desse conflito, dessa situação difícil. Inclusive eu já cheguei a presenciar conflitos, né, entre um desses filhos que faleceu com o pai, né, inclusive ameaçando o próprio pai. Quer dizer, se tornou uma relação muito difícil. Não? Eu ficava aqui sim observando aquela situação complicada, aquela situação tenebrosa, e realmente esse foi o caminho difícil da vida daquela irmã. O marido, depois de separados, ele já partiu, ela está com vida, mas assim, amarga essas 3 dores terríveis, né? Terríveis. Certa vez um psiquiatra, ele foi perguntado qual era a maior dor que uma pessoa pode sentir na vida, qual é a maior dor que o ser humano sente na vida. Ele disse: é o pai enterrar o filho. Ele só falou simplesmente dessa forma, né? O pai enterrar o filho. E imagine também o pai, né, enterrar o filho dessa forma, não é, irmãos? Então, assim, por que eu estou trazendo essa história para vocês aqui? Porque a gente já venceu
muitas barreiras, né? Muitas barreiras. Hoje a sociedade ela está mais consciente, depois da Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, a sociedade ela está mais consciente em relação a essa questão, né? Dessa relação de família, essas agressões no meio da família, não é? Então hoje não se admite em nenhuma hipótese, né? Pelo teor da lei, a agressão contra a mulher, psicológica, física, violência sexual, emocional, não se admite mais. O Estado tem punido severamente esse tipo de comportamento. Então, o que é que eu queria abordar aqui com vocês é o seguinte, fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que hoje uma irmã que é humilhada, maltratada, que apanha do marido, né, que é desrespeitada, que sofre no lar, ela deve ficar orando? Ou ela deve procurar as autoridades e denunciar o caso, né? A minha opinião, tá? A opinião pessoal de quem está ali falando aqui é que é inadmissível que uma mulher hoje continue sendo espancada, humilhada dentro do lar e ela mantenha um relacionamento desse, né? Se mantém um relacionamento desse. É inaceitável que um obreiro, um pastor, por exemplo, quando um irmão procura, contando, relatando esses fatos, ele venha dizer, não, vá orar que Deus vai salvar aquele marido. Mas com isso, né, eu não estou querendo aqui fomentar que você separe por bobagem, né? É isso que eu estou falando. Não estou me referindo a essa questão de qualquer bobagemzinha vai abandonar o marido, vai deixar o lar, o marido vai deixar a esposa. Não é bem assim. Não é para isso que Deus constituiu o casamento. Mas eu estou falando de agressões sérias, lesões corporais, não é? Violência sexual. Tem mulheres que são... O que é violência sexual? É o homem ter relação sexual com a sua esposa sem ela querer. Por exemplo, é crime de estupro. É um crime de estupro você ter relação sexual forçadamente com a mulher sem ela querer. Além disso, é uma relação sexual conturbada, vocês me entendem, daquilo que Deus não concorda, daquilo que a Bíblia reprova, e a mulher não quer esses atos, mesmo assim o indivíduo a força, né, a praticar o ato, então, isso é crime também. Né? Isso é violência sexual. Então, assim, esses históricos de agressão física, que se inicia geralmente através da agressão verbal, começa com palavras, depois vai para um empurrão, depois do empurrão vai para uma tapa, né? Depois da tapa vai para uma facada, um tiro e óbito. E aí a irmã vem sofrendo e vai buscar um conselho, uma orientação, e muitas vezes o pastor, alguém que se acha acima da média, né, diz assim, não, vai orar que Deus vai fazer um milagre, mas porque se for a filha dele, não, se for a filha dele, ele procura logo uma delegacia, né, para abrir um procedimento. Mas quando é uma outra irmã, quando não é com ele, geralmente, não, vamos orar, porque Deus, não. A minha opinião é, se as agressões começaram, agressão física, agressões violentas, e a vida dessa irmã está em perigo, tem que separar. Essa é a minha opinião. Tem que separar. Não dá certo, ela está correndo um sério risco da coisa se evoluir. Não é? Claro que tem exceções. Como eu falei para você, não é qualquer coisa, separa, deixa. Não. Tem que se analisar o contexto da situação. Né? E só a irmã que está nessa situação difícil é quem sabe o que passa. Então, aí o que acontece? Às vezes é uma irmã jovem ainda, tem toda a saúde, aí começa a viver uma vida dessa difícil, essa vida de violência, de agressão. Entra o problema de ansiedade, depois vem depressão. Você veja uma coisa, irmãos. Quando você vê uma irmã da igreja, cabeça baixa, uma senhora que andava arrumada, de repente ela começa a andar toda desorganizada, você vê totalmente desleixo consigo mesma, é hora de alguém acender o pavio, né? Vamos chamar a lanterna, né? Alguma coisa está acontecendo. A irmã geralmente está chorando muito na igreja, está ali pelos cantos, chora demais. Aí tem que ver que nem todo choro que a gente vê na igreja é alegria, não é uma alegria espiritual. Às vezes a irmã está chorando ali pela dificuldade que ela está passando em casa, pelo sofrimento que ela está passando. Então, assim, tem que procurar orientar essas irmãs, né? Procurar dar um conselho nesse sentido, ter maturidade para orientar essa mulher de que ela tem que procurar as autoridades, né? Antes que aconteça
algo mais grave, ou até mesmo procurar o presbítero, o pastor, para que convoque o marido, se for crente. Se não for crente, não adianta, claro que tem que, não adianta. Se for crente, ainda dá para chamar, para dar uma conversada, para ver o que está acontecendo. Mas assim, chega no limite que não dá. Então assim, qual é a minha opinião? Casamento totalmente tenebroso, né? Nessas características que eu acabei de falar para vocês, né? Vai esperar o quê? Ter um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos para depois separar? Porque muitas vezes fica, não, vamos orar, não, vamos buscar o Senhor, que Deus vai dar um jeito e tal. Aí, primeiro filho, e toma agressão dentro de casa, lesão corporal, violência. Não, vem o segundo filho, aí os filhos vai vendo aquela situação. Aí depois que tem quatro, cinco filhos, resolve separar. Não é o caso desse exemplo dessa irmã que eu acabei de falar, que tinha todo um contexto, né? Um contexto histórico, não é? Essa questão cultural que era bem presente naquela época, não é? Agora sim, dava para ser evitável de repente se nós tivéssemos naquela época outras cabeças, outras pessoas que tínhamos realmente, mas que saísse um pouco dessa questão da religião e fosse mais para a questão real. Naquela época também ainda não tínhamos a Lei Maria da Penha, não é? Hoje já temos a Lei Maria da Penha para essas questões, medidas protetivas de urgência, e temos muitas coisas hoje que protegem a mulher, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, assim, como é que está, irmã, a sua vida hoje, né? Como é que está o seu casamento? Né? Estão presentes essas situações de muita agressão, muita violência? Tem que se refletir. Um casamento conturbado, um casamento tenebroso, nem se pode cogitar de ter filhos. Como é que você vai ter filho dentro de um casamento onde se tem violência constante? É preciso se rever essa questão para dar esse próximo passo, não é? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje. Então, assim, hoje o contexto é outro. Tenho certeza que se uma irmã chegar lá para Ailton, por exemplo, não é? E relatar que está sendo violentada, agredida dentro de casa, espancada, tenho certeza que a Ailton vai bater com madeira quadrada. E com certeza vai orientar a irmã a ela procurar separar. Separar. Teve um exemplo aqui para concluir de uma irmã também, dirigente do ciclo de oração. O esposo faleceu, e ela, solteira, resolveu arrumar um relacionamento. Aí conheceu uma outra pessoa que também era, veja só, essa outra pessoa também era uma pessoa de responsabilidade, tinha um cargo, se era presbítero, se era diácono, alguma coisa assim, não era mais que presbítero. Tá? Ela resolveu se relacionar com esse irmão. Já havia, me parece, histórico de violência anterior, ou seja, que esse irmão não era fluxo e cheiro, né? Como dizia meu avô, né? Já tinha-se um histórico de violência nas relações na relação anterior, inclusive a relação dele com as próprias pessoas era meio áspera também, então ele era uma pessoa de temperamento forte, né? E a informação que me chegou é que o próprio pastor Ailton chegou para a irmã e disse: você vai casar com ele mesmo? Não, você vai casar com ele, né? Tem certeza? Não, vou tal. Casou. Né? Casou, parece que quando se está apaixonado, se fica cego, né? Casou, tá? E aí não deu outra. Depois de alguns meses, assim, em pouco tempo, me parece que o sujeito entronchou o braço da irmã, agrediu a irmã realmente. E aí teve que separar, né? Teve que separar, ou seja, esse histórico ainda está presente aqui, é uma realidade nossa, é uma grande realidade nossa, tá? Prometo para agora, né? Porque a gente vai falando, né? E vai aparecendo as coisas. Eu tinha um amigo, né? Aqui no centro do Recife, e no prédio dele mora um pastor, não vou dizer de qual igreja, claro, mora um pastor, né? E aí ele tem dois filhos, dois filhos pequenos, um menorzinho um pouco maior. E a esposa dele tem um hall do prédio, ela sempre desce e fica lá com o filho. E ele chegou para ela e disse assim: oi, irmã, tudo bom? Tudo bom? Ó, aqui próximo tem um parque, por que a senhora não pega os filhos, vai para lá para o parque passear e tal? A informação é de que ela falou: não, porque meu marido não quer. Ou seja, os informes dizem o seguinte, que enquanto ele vai para a atividade dele, essa irmã fica o tempo todo dentro de casa, trancada com os filhos, não sai para canto nenhum, não vai para nenhum lugar, não vai se divertir, não vai para um parque, não vai. Quer dizer,
como é que essa irmã vai viver? Como é que se faz numa situação como essa, né? Ou seja, a mulher só serve para cozinhar, lavar, cuidar dos filhos, e a gente não tem um lazer, e é um obreiro, tá? É um obreiro, tá lá no culto, palitozinho, no púlpito, tal, arrumadinho, mas um amigo nosso nos informou isso. Minha querida, tem um parque aqui próximo, vá com seus filhos para lá. Não, não vou, porque o marido não quer. Ainda tem isso nos dias de hoje. A mulher não pode fazer certas coisas porque o marido não quer. Tem indivíduo que parece que é aleijado, não consegue pegar uma toalha para tomar um banho. Ele tem que chegar em casa, tem que ter... eu não acho nada demais para concluir esse vídeo, porque o assunto é bem longo. Eu não acho nada demais se a mulher, ela faz o almoço, faz o jantar, faz o café da manhã, se ela coloca lá, deixa a toalha já pronta no banheiro, deixa lá a roupa íntima dele lá no banheiro, tudo certinho. Eu não acho nada demais a mulher fazer isso. Agora, desde que ela queira fazer. Desde que ela faça isso por prazer. Não, eu gosto de cozinhar para minha família, meu marido, ótimo. É o que você gosta? É o que eu amo fazer, então tudo bem. Ah, não, eu gosto de deixar a toalha organizada para quando ele chegar, a comida pronta, eu gosto de botar a comida dele. A senhora faz isso por prazer ou por obrigação? Não, eu faço por prazer, eu gosto de fazer isso. Ah, tudo bem. Agora, a mulher ser obrigada a fazer isso, para manter a relação, o relacionamento, ela ser obrigada a fazer tudo que o marido quer, porque a mulher é escrava, porque ainda se tem aquela, não, o homem é a cabeça, tá? O homem é o cabeça, sim, eu quero ver se a cabeça vai andar sem o corpo, né? Eu quero ver se o corpo vai sair sozinho sem a cabeça, vai? Vai. Então, assim, esses contextos devem ser analisados, porque muitas vezes, irmãos, a gente vê os casais se separando, aí muitas vezes a mulher é que sofre mais, né? Rapaz, deixou o marido, é um cara tão bom, tal. É bom na igreja, ele está pregando, ele está de paletó, está lá no culto, né? Esconde. Mas nas quatro paredes, só Deus tem misericórdia. Só Deus tem misericórdia. Inclusive, naquele exemplo que eu deixei para vocês aqui, dessa dirigente, a primeira dirigente que eu falei para vocês, o companheiro dela, a relação dele na rua, tranquila com as pessoas. Uma relação tranquila. Mas, infelizmente, é aquilo que eu falei para vocês, não era a realidade no lar, tá? Então, assim, vocês que, jovens, né, e mães, tenham muito cuidado, vocês que vão ter um relacionamento, é bom olhar o temperamento da pessoa, do companheiro também, é bom olhar esse temperamento, tá? Para que você não sofra violência. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmã, Deus é contigo. Se você está sendo violentada dentro da sua casa, humilhada, espancada dentro do seu lar, né, pelo seu marido, Deus não quer isso para você. Procure as autoridades, não aceite isso. Procure, peça a medida protetiva de urgência, procure uma delegacia mais próxima, procure a delegacia da mulher, porque se ele fosse um bom marido, ele não batia na senhora, né? Se ele fosse um bom companheiro, ele não humilhava você. Se ele fosse um bom marido, ele não faria certas coisas com você, não forçaria certas coisas erradas com você, não é? Sem lhe respeitar. Então, isso não é um casamento. Isso não é casamento. Isso é um inferninho dentro de casa. Menos um casamento. Então é o seguinte, levante a cabeça, procure as autoridades. Procure as autoridades, não tenha vergonha de se expor. Agora, salve sua vida. Salve sua vida, evite que algo mais grave aconteça com você, tá bom? Irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Se vocês tiverem conhecimento das pessoas que eu falei aqui, não, se comentar o vídeo aqui embaixo, por favor, não coloque o nome, para a gente preservar as pessoas, né? Às vezes você faz um vídeo, eu conheço essa história, isso é o irmão fulano, é a irmã fulano de tal, não faz isso. Não faz isso, tá? Um grande abraço, até o próximo encontro.